Olá, olá, pitaqueiro, pitaqueira, SFP começando, o Sociedade Futebol e Pitaco, terça-feira não, né? Segunda-feira, 13 de junho, vamos falar de Série B. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, se inscreva, sua inscrição é muito importante, nos ajude, a gente precisa muito de você, da sua inscrição, para a gente continuar aqui todos os dias fazendo vídeo e também planejando o que nós temos aí de projeto para um futuro próximo, tá legal? Então vamos falar de Série B, encerramento da 12ª rodada, jogo entre Sport e Grêmio, o Sport quarto colocado, o Grêmio quinto colocado, ambos os times tentando não desgrudar aí dos três primeiros, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Vinícius, Alexis. Fala, Bruno Félix. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, nos prestigia, nos adora, diz que não nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Segunda-feira de jogo único na Série B, o quarto contra o quinto agora, né? O Sport caiu para quarto lugar, né? Foi ultrapassado pelo Vasco contra o Grêmio fora da zona de classificação. Além de se consolidar no G4, também é uma oportunidade importante para se aproximar do líder Cruzeiro que perdeu para o Vasco ontem, né? Então, um jogo importante para todo mundo. Curta, compartilha, se inscreva, ative os sininhos e, claro, deixe aí sua opinião nos comentários se você está gostando das nossas dicas. Sport Grêmio sem Diego Souza, Bruno Félix, um jogo de prognóstico difícil. Um jogo de prognóstico difícil. Nosso palpite, inclusive, é para um empate, provavelmente com gols, porque as duas equipes precisam buscar, né? O Cruzeiro lidera já com 28 pontos, então já são aí 11 pontos de vantagem para o Grêmio e 10 para o Sport, né? O Bahia, que é o vice-líder, tem 25 pontos, são 7 pontos de vantagem para o Sport e 8 para o Grêmio, e o Vasco com 24 pontos, depois da vitória, com a segunda maior, né? Segunda maior público de 2022 no futebol brasileiro, mais de 63 mil no Maracanã, 1-0 Vasco, gol do Getúlio, e o Vasco com 24 pontos, abrindo 6 aí para o Sport, 7 para o Grêmio, querendo ou não, são pelo menos 3 rodadas que você abre na frente aí do outro time de vantagem. Então, Sport e Grêmio, que hoje tem Criciúma, Tombense, Operário, Sampaio, Londrina, muito mais próximos deles do que eles próximos dos 3 primeiros que vão desgarrando. Então, um empate, que é o nosso palpite, é ruim, mas isso faz com que talvez tenhamos um jogo com gols. Então, nessa linha de pensamento, de análise, e o nosso palpite para um empate com gols, nós vamos aí de um 3-4-3 na primeira variação. Essa primeira variação é o 3-4-3? 3-4-3 com o Jeromel, o Rafael Thierry e o Sabino, né, os 3 zagueiros, com o Bruno, aliás, desce. Com o Gabriel Chapecó, o goleiro. O Breno é o titular, mas ele machucou no aquecimento na rodada passada, então para esse jogo deve mesmo o Gabriel Chapecó e o Roger Machado, porque pensando no empate, geralmente o treinador visitante costuma pontuar mais com empate fora de casa. E aí, na linha de 4 no meio de campo, com Fabinho, Luciano Jubá, que é um jogador que tem a maior média aí no esporte, tem jogado muito bem, com o Biel, e o Thiago Santos, dúvida, por isso que nós temos o Bitelo, né? Vai nas reservas, Vini? Vamos às reservas agora, então. Todo mundo do Grêmio no banco. Bitelo, o Jeromel e o Janderson, jogador formado pelo Corinthians, e aí lá na frente uma linha de 3 com o Búfalo Parraguês, o Kaique, ambos aí como dúvida, né? Tem aí ainda o Venegas como dúvida, enfim, e o Elkson, que substitui o Diego Souza. E aí, vamos para a segunda variação, que já é o time num 3-5-2, então a gente aposta nessa linha de meio de campo, né, para os times, mesma concepção de defesa e treinador aí com Roger Machado, Gabriel Chapecó, o Kahneman, o Rafael Thierry e o Sabino, e aí a linha de 5 com os gremistas Thiago Santos e Biel, os jogadores do esporte, os rubro-negros, Fabinho,
Luciano Jubá e o Bruno Matias. Na frente, Búfalo Parraguês e o Elkson. Então, como nós falamos, esses jogadores que estão como dúvida, vale você sempre olhar uma hora antes a escalação, as escalações oficiais, né, para você não morrer com nenhum jogador nulo que que acabe não entrando. Desce lá nos reservas, Vini, que nós falamos do Jeromel, então o Janderson e o Bitelo. Então, esse é o são as nossas variações, pensando em empate com gols. Se você tem um feeling, digamos assim, maior para uma vitória gremista ou do esporte, você obviamente vai montar um time mais voltado para a equipe que você imagina que vai vencer, ou se tem SG, nosso palpite, pelo que o jogo significa, de uma partida, de repente, com um empate aí, com gols e talvez não muitos gols. São times que marcam pouco, sofrem pouco também. O Grêmio tem 9 gols marcados em 11 jogos, apenas 4 sofridos. O Sport com um a mais sofrido, 5, e um a menos marcado, 8. Então, um empate aí por 1-1 é um resultado bastante possível. Olhando até para essa questão do número de gols marcados, ali um Breno jogou em meio, 0-0, 1-0 para um dos lados também é bem possível. É que menos de um mês fica torcendo contra o gol, assim, né? É meio bizarro. Você começa ganhando a aposta, mas olhando para o desempenho dos dois times, é até possível. Mas não deixa de ser ousado apostar em tão poucos gols. E é muito pelo que significa o jogo, né? O time que sai atrás vai precisar buscar, porque uma derrota do Grêmio, por exemplo, já vai deixar o Grêmio aí com uma desvantagem de pelo menos 2 rodadas para G4, pensando no esporte, né? Mas muito maior para Vasco, Bahia e Cruzeiro. Jogo importante, né? Apesar de ser apenas a 12ª, 13ª rodada, é um jogo bastante importante para as duas equipes, diz muito sobre o que elas vão querer no campeonato. É um confronto direto, dois times que querem um acesso para a primeira divisão. E vai lembrar, né? Se a gente tem Cruzeiro, Vasco e Bahia ali mais consolidados, e pouco se imagina no curto prazo que isso vai mudar, né? Você tem nesse momento uma vaga em aberto e o quarto e o quinto são esses dois aí, né? Então, uma vitória para o Grêmio fora de casa significaria muito, uma vitória para o Sport dentro de casa, num confronto direto, também seria muito importante, Bruno Félix. É isso aí, até porque nós estamos falando aí de um Grêmio 8 pontos atrás, 7 pontos atrás do terceiro, sendo o quinto, mas com só 5 à frente da zona do rebaixamento, já que nós temos aí um batalhão aí com entre 14, 13, 12 pontos, né? Só com o Vila Nova lá atrás com 10. Então, numa Série B que você tem equipes tão tradicionais, né, como Vasco, Cruzeiro, Sport, Bahia, Grêmio, Guarani, Ponte Preta, você começar a ficar atrás, e ficar para trás, né, pode significar uma permanência na Série B, que obviamente para um clube como o Grêmio, assim como foi para o Cruzeiro nesses últimos anos, e para o Vasco não é nada interessante. Então, Vinícius, valeu. Então, como nós falamos, se inscreva, a sua inscrição é muito importante para que nós sigamos aqui, né, todos os dias fazendo vídeo, fazendo planejamento aí para algumas coisas diferentes que a gente quer fazer, trazer aqui para o canal. Então, sua inscrição é muito importante, você é muito importante aqui para a gente. Então, siga nos acompanhando e deixe a sua inscrição. Tá legal? Valeu, Vini. Valeu, Bruno Félix, e muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aí. As mais de 400 pessoas já fazem parte da família SFP, da família Sociedade Futebol e Espetáculo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Valeu, Vini. Até a próxima.